Como vocês estão esta noite? Eu digo a vocês, o povo de Los Angeles é incrível. Amém? É como voltar para casa. E eu digo a vocês que uma revolução está acontecendo em todas as partes do mundo, e especialmente aqui na América. E ela se chama Revolução da Graça. É uma corrente que está varrendo a todos. E existem pessoas que não vão conseguir nem mesmo ficar de pé, porque a graça de Deus vai simplesmente carregá-los. Eles não mais se moverão pela sua vontade, mas serão levados. Amém? E qual é a nossa parte? Receber. Muitas vezes nós frustramos a graça de Deus quando nós queremos tanto fazer algo, quando Deus só quer que recebamos. E recebamos muito. Sabe, uma das coisas de que somos acusados é pessoas dizendo, eles não pregam arrependimento. Mas na verdade, quando você para de ter os pensamentos e crenças erradas e começa a dizer, Deus quer me abençoar, Deus tem uma grande onda de graça para mim, isto é arrependimento. Isto é mudança de mente. Você sabia que pelo menos lá na minha igreja, o arrependimento acontece todo o tempo? Sabe, talvez não tenha gente chegando dizendo, Jesus, Jesus. Entende o que eu estou dizendo? Não estou menosprezando isso. Estou dizendo que você pode passar por isso e ainda assim não ter uma mente transformada. Porque você não ouviu nada que fez a sua mente mudar. Mas quando você ouve alguém pregar a palavra e ela lhe fornece material das escrituras e aquilo vai mudando a sua mente o tempo todo e o arrependimento acontece o tempo todo. Porque a palavra arrependimento significa mudança de mente. Sabe, um dia eu estava lendo Lucas 15, onde nos conta que então se aproximaram todos os publicanos, os cobradores de impostos e pecadores para ouvir Jesus. Naquela parábola da moeda perdida, da ovelha perdida e do filho perdido. Lucas 15. Fiquei muito intrigado porque naquele momento eu pedi ao Senhor para me ajudar a definir arrependimento na forma da nova aliança, e ele me levou à ovelha perdida, em Lucas 15. Lá em Lucas 15, havia um pastor. Tem as escrituras aqui? Havia um pastor que perdeu uma ovelha. Não temos o texto aqui, mas vocês já conhecem a história e eu vou contar. Ele perdeu uma ovelha de 100. E a Bíblia diz que este bom pastor deixa as 99, ele sai e começa a procurar aquela ovelha perdida. E quando a encontra, ele a pega, a coloca nos seus ombros, celebrando. Perceba bem, regozijando, certo? E não é só isso, então ele traz a ovelha de volta, chama seus amigos e diz, celebrem comigo, vamos festejar, porque a ovelha que estava perdida foi encontrada. Então Jesus disse algo profundo, ele disse, em verdade vos digo, há mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 pessoas que não precisam de arrependimento. Então, obviamente, aquela ilustração era para apontar que esta parábola é sobre arrependimento. Mas quando eu estudei a parábola, estava procurando como a ovelha se arrependeu. Eu não encontrei. E Jesus termina a parábola dizendo que há alegria por um pecador que se arrepende. Ele usa a palavra se arrepende, a ovelha que se arrepende. Mas enquanto procurava como a ovelha se arrepende, tudo que eu vi foi o bom pastor. O bom pastor deixou as 99. O bom pastor foi. O bom pastor procurou. O bom pastor encontrou. O bom pastor a pegou e colocou nos seus ombros fortes. E o bom pastor regozijou-se. E o bom pastor disse, venham amigos, festejem comigo. E eu disse ao Senhor, Senhor, me ajude aqui. Como a ovelha se arrependeu? Será que ela disse, Lord, I'm coming home. Here I am, bleeding at every pore, but I'm coming home. Home. I am a poor wayfaring stranger, traveling through this world of woe. fique quieta. Não é sobre você.
mas é sobre ele. E quando eu perguntei para ele como a ovelha se arrepende, ele disse, isso é arrependimento. Quando você permite ser salvo. Quando você consente em ser amado. Quando você consente ser carregado pelos meus braços de força e ser abraçado pelas minhas fortes mãos de amor. Quando você consente, você me permite, isso é arrependimento. E existe mais alegria neste tipo de arrependimento do que no outro tipo legalista. Porque, não se esqueça, Judas Iscariotes, na King James diz que ele se arrependeu quando percebeu que queriam causar danos a Jesus. Quando ele percebeu que Jesus não estava se defendendo, a Bíblia diz que ele se arrependeu. Jogou o dinheiro no chão. Ele disse, eu traí sangue inocente. Mas como sabem, ele se perdeu. Porque cometeu um ato de autojustificação. Ele se enforcou. Se ele tivesse esperado apenas algumas horas, o bom pastor teria sido enforcado no lugar dele. Pedro negou conhecer Jesus, com xingamentos e juramentos. Mas Pedro esperou. Ele permitiu ser salvo. Ele permitiu ser amado. No entanto, existem pessoas com justiça própria que se recusam a receber o perdão, até mesmo de Deus. Preferem pagar pelos seus pecados. Entendem isso? A justiça própria é a mãe de todos os pecados. Eu te afirmo isso porque o pecado entrou através de uma árvore chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Por favor, me diga o que tem de errado. Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Qual é o problema de conhecer o bem e o mal? É mortal. E Deus diz, o dia que você comer dela é um retrato da lei. O dia que você comer dela, morrerá. Então o homem queria ser como Deus, com as suas próprias ações, com o seu próprio desempenho. Então, isto é justiça própria. Justiça própria é a mãe de todos os pecados. Sabe, quando Jesus ensinou sobre fé, Jesus amaldiçoou a figueira, que não dava fruto, apenas folhas. Ele amaldiçoou a figueira antes de ensinar sobre a fé de Deus. Na essência, ele está dizendo, você precisa amaldiçoar as folhas da autojustiça, para que a fé possa operar na sua vida. Porque a primeira menção de folhas de figueira foi quando Adão e Eva se cobriram, como um molho para salada. Folhas de figueiras. Lembram-se? Eram folhas de figueira. Agora Jesus amaldiçoou a figueira que dava apenas folhas. O que ele estava amaldiçoando? Justiça própria. Sacrifício sem sangue. Se você quer ver a fé operando na sua vida, amaldiçoe essa autojustificação. Renuncie em nome de Jesus. Amém? Igreja, Romanos 5:19 nos diz que, assim como por meio da desobediência de um homem só, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos, pela obediência de um único homem. Eu disse pela obediência de um homem, não é pela sua obediência. Pela obediência dele. Como você foi justificado? Pela obediência dele. É pela minha obediência? Não, obediência dele. Mas, Pastor Prince, nós precisamos ser pessoas obedientes. A questão é a seguinte, amigos. Se você crê corretamente que a obediência dele te torna justo, a crença correta sempre levará a uma vida correta. Não se preocupe com a vida correta, porque pregar sobre a vida correta nem sempre leva as pessoas a viver corretamente. Quando você prega muito sobre viver corretamente, nem sempre as pessoas vivem dessa forma. Na verdade, produz medo e culpa. Não se compara. Mas quando você prega Jesus e passa a ter uma crença correta naquilo que ele fez, amém? Então haverá uma vida correta. Aleluia! Agora, a essência da batalha, da guerra que enfrentamos hoje, é que o diabo está tentando desviar o nosso foco de Jesus e da sua obediência que nos tornou justos. Foi a obediência dele lá na cruz que justificou a todos nós. Então, esta é a guerra, 2 Coríntios 10. As armas da nossa milícia não são carnais, não são palpáveis, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus. E veja isto, e levando cativo
todo pensamento à obediência de Cristo. A guerra é levar cada pensamento a focar na obediência de Cristo. Amém? É assim que está escrito no grego, na nova e na antiga versão King James. Algumas novas versões dizem, leve o pensamento a obedecer a Cristo. Ninguém consegue isto. É para a obediência de Cristo. Traga todo pensamento à obediência de Cristo. Foque na obediência daquele homem. O diabo vai dizer, olhe para você. Você não obedece o suficiente. Você é obediente. É por isso que não recebe essa bênção. Como que você vai crer na cura? Como que você vai crer na provisão se você não está bem com Deus? Lembra que você desobedeceu a Deus ontem à noite? Ele vai voltar o seu foco para você, na sua obediência ou na falta dela. Até quando você obedece, ele dirá que não obedeceu o suficiente. E quando desobedece, ele vai tocar a trombeta e o clarim lá do telhado, dizendo que você desobedeceu. Ele é o acusador. O trabalho dele é acusar. Estão aqui, igreja? E às vezes não sabemos o que fazer com os nossos pensamentos. O diabo não vem até você te apontando, dizendo... Você é um viciado. Você tem um transtorno alimentar. Você tem depressão. Ele vem com um pronome pessoal. Ele coloca na sua cabeça, eu sou um viciado. Eu tenho um distúrbio alimentar. Eu tenho depressão. Ninguém me ama. Ele coloca o pensamento como se fosse você pensando. Estão aqui? Amém? E o momento que você abraça aquele pensamento, aí ele te pegou. Estão aqui, igreja? O diabo é tão sutil, ele coloca um pensamento ruim na sua mente contra Joseph Prince. Então, ele bate na sua cabeça e diz, como é que você pensa assim contra este maravilhoso homem de Deus? Por que você riu? Às vezes o diabo fala verdades parciais. Então, ele vai dizer... Olhe para aquela irmã. Por que você acha que ela está na igreja? Você sabe o porquê, deve estar procurando um marido. E depois de colocar esse pensamento na sua cabeça, ele dá um passo atrás, ele bate na sua cabeça e diz, você está na igreja, você se acha um cristão? Observe seus pensamentos. Aí você fica sem entender o que aconteceu. Ele faz jogos mentais com você. Estão ouvindo? Agora vejam, eu vou compartilhar algo que vai te abençoar e te ajudar, certo? A Bíblia diz como Jesus é, assim somos nós neste mundo. Nosso sumo sacerdote hoje, Jesus Cristo, pense nisso, ele andou por aqui por 33 anos, mas está no céu há 2000 anos como nosso sumo sacerdote. Precisamos saber o que ele está fazendo em intercessão à destra de Deus o Pai. Número 1, por que ele está lá? Com qual base Jesus está lá? Ah, pastor Prince, ele é o Filho de Deus. Sim. Mas não foi por isso que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e o assentou à sua direita. Veja, Hebreus 1. Hebreus 1 diz, Jesus sendo o resplendor de sua glória e a imagem expressa da pessoa do Pai e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Veja isto. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ou seja, ele assentou-se após ter purificado os nossos pecados com êxito. Senão nunca teria sentado. Ele pagou, e sua eficácia dura para sempre. Agora ouça, foi por isso que ele se assentou. Ele é para sempre o Filho de Deus. Mas ele não se assentou como Filho de Deus. Ele se assentou tendo purificado os nossos pecados. Tendo concluído a obra, ele se assentou. Esse é o nosso recibo divino, que nossos pecados foram removidos. Até mesmo pecados que nem sequer conhecemos, que cometeremos no ano que vem. Alguns têm medo quando falamos de pecados perdoados, passado, presente e futuro, mas Jesus disse que quem sabe que foi muito perdoado, muito ama. Crença correta. Crença correta. Agora, o sumo sacerdote não está lá, ali ao lado de Deus, para o benefício de Deus. Ele está lá para nosso benefício. Hebreus 5 diz assim, todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é ordenado por homens, nas coisas pertencentes a Deus. Diga a favor dos homens, diga a Deus. Tudo bem? Então, ele foi designado para o benefício dos homens,
para Deus. Digamos que Deus está aqui na minha frente, no Santo dos Santos, e vocês atrás. Eu estou representando, para o benefício de todos os homens, amém? Eu represento você a Deus. Um profeta, por outro lado, representa Deus para os homens. A Bíblia não diz no livro de Hebreus que Jesus é o nosso profeta à direita do Pai. Ele é um profeta, mas não é um profeta à direita do Pai, é o sumo sacerdote. Pelos homens para Deus. E na economia de Israel, é assim, Deus olha o sumo sacerdote, assim como a vitória de Davi foi a vitória de Israel sobre Golias. Israel não teve que lutar. Tinham um representante para lutar por eles. A sua vitória significava a vitória deles. A derrota deles seria a derrota deles. É assim com o sumo sacerdote. Quando ele está lá, amém? Funciona assim. A qualidade do sumo sacerdote diz como Deus receberá o povo. Se o sumo sacerdote for mal, desmaiar e cair morto no Santo dos Santos e o arrastarem para fora, então o povo de Israel pode aguardar por um ano ruim. De derrotas para os inimigos, de seca. Agora, se o sumo sacerdote sai vivo, podem esperar um grande ano de bênçãos, de abundância e de muitos frutos. Estão ouvindo? O problema de Israel é que eles podem ter um bom sacerdote agora, mas ele está envelhecendo. E o seu filho, Goldberg, está por aí, festejando. E ele é o sucessor. A questão é que a segurança deles nunca é eterna. A alegria deles nunca é incessante, porque o sumo sacerdote deles morre. Mas, igreja, nós temos um sumo sacerdote com o poder de ter uma vida sem fim. Ele é o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Para sempre. Para sempre é muito tempo, igreja. Amém? Deus disse, se seu sumo sacerdote é bom, você é bom. Se eu recebo o sumo sacerdote, eu recebo todos vocês. E quem é seu sumo sacerdote? E ele é bom? Você acha que ele é bom? Se ele é bom, você está muito abençoado. Amém? Se ele foi aceito, você é aceito. E ele vive segundo o poder de uma vida sem fim. Então, a nossa alegria é para sempre. A nossa paz é incessante. Agora, se a paz na sua vida está, de alguma forma, conectada com o seu comportamento, ela estará em pedaços até o final do dia. Agora, se a sua paz e a sua alegria estiverem envoltas no sumo sacerdote, então, assim como o seu sumo sacerdote. Vamos lá, 1 de João 4. Porque como ele é, assim somos nós também aonde? Quando morrermos e formos para o céu um dia, lá no paraíso? Não, assim como ele é no tempo presente, assim também somos nós neste mundo. Ele foi aceito? Então também fomos aceitos por Deus neste mundo. Ele está sob o favor imaculado de Deus, então nós também. Ele está sob a graça e os favores de Deus, nós também. Você acha que Jesus à destra do Pai é próspero ou que está falido? Ele é próspero, então nós também. Assim como ele é, nós também somos. Você acha que Jesus tem doenças? Você já foi para o céu um dia e ouviu Jesus tossindo? Já ouviu? Nunca, né? Ele é para sempre saudável. Uma vez o seu corpo carregou todas as doenças conhecidas pelo homem. Então Deus teve que curá-lo e ressuscitá-lo dos mortos. Ele teve que remover, eliminar as doenças. Ele está totalmente curado? Ele é saudável de todas as formas? Então também somos. Então também somos. Agora você diz, Pastor Prince, eu ainda estou sentindo dor. Ainda está doendo. E muito, Pastor Prince.
É bom dizer como Ele é, nós somos, mas estou com dor. Ouça, amigo. Nada é maior do que uma verdade que é eterna. A dor é um fato. A verdade ultrapassa os fatos. A verdade liberta. Ouça bem. Quando preguei isso na minha igreja anos atrás, alguns já ouviram este testemunho. Havia uma senhora, e eu desconhecia que naquela semana ela enfrentaria um desafio, faria uma mamografia e encontraram um nódulo nos seios. Os médicos ficaram preocupados porque era da natureza de coisas que já tinham visto antes e pediram que ela voltasse para mais testes. Ela me ouviu pregar naquela semana e ela pegou o seu laudo médico e escreveu: como Jesus é, eu também sou neste mundo. Jesus tem nódulos no seu peito. Ela escreveu: Jesus tem nódulos no seu peito? Assim como ele é, eu sou. Ela voltou para fazer mais testes e eles não conseguiram encontrar o nódulo. Eu não sei como nem quando, mas isso não cabe a nós. O que cabe a nós é contemplá-lo. E é o papel do Espírito Santo nos transformar naquilo que contemplamos. Se nós não estamos contemplando ele, o Espírito Santo não tem como trabalhar. A nossa parte é a parte fácil, contemplá-lo. Precisamos de ministros que levem o povo a contemplá-lo. Precisamos de canções que levem as pessoas a contemplá-lo. Porque quando contemplamos, a Bíblia diz que ao contemplá-lo com o rosto descoberto, nós vamos sendo transformados na mesma imagem, de glória em glória, através do Espírito do Senhor, transformados ao contemplá-lo, não pelo esforço, não pelo trabalho. Agora mesmo, você está sendo transformado ao contemplar Jesus. Como ele é, você também é neste mundo. Amém? Nós temos que ser práticos, pastor Prince. Esse negócio de contemplar é muito bonito. Precisamos dos 5 passos. Pelo menos 5,5. Vamos lá. Às vezes na América, eu não sei porquê, mas é como se você precisasse de um sermão que te bata. Aí você diz: aquele é um homem de Deus que está ali no púlpito. Ah, você não bateu o suficiente, você não é de Deus. Vamos lá, me bata. Vamos lá, bebê, me bata mais uma vez. Tem algo errado com você. Você é da geração emo? É quase como se não soubesse que Jesus levou surras por você. Pare de apanhar. Ele levou suas surras. Pare de se machucar. Pare de machucar sua família. Pare de machucar seus entes queridos. Você não tem que pagar o preço. Ele já pagou pelo que você fez. Ele pagou por tudo. Aprenda a receber. A coisa mais humilde que você pode fazer diante de Deus é dizer: Jesus pagou por isso. Eu recebo. E de agora em diante eu não me machucarei. Eu não me punirei. Seja consciente ou inconscientemente, eu recebo esse perdão. Joseph Prince, você é perdoado. Amém? Somos nossos piores inimigos às vezes. Sabe de uma coisa? Contemplar é prático. A Bíblia diz que ao contemplá-lo, o Espírito Santo nos transforma na mesma imagem. Lembra de Pedro? Naquela tempestade, ele estava no barco e Jesus veio andando sobre o mar. Era uma noite de tempestade, os ventos uivavam, as ondas batiam, era feroz. Amém? E Jesus andando bem tranquilo sobre as águas. Lembra? Amém? Amém? As ondas obedeciam, brincavam com ele. E Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me até aí. Jesus falou: legal, cara, vem. Ok, ele disse: vem. Não pode acrescentar nada na palavra. E Pedro andou sobre as águas. E a Bíblia diz que Pedro caminhou sobre as águas até Jesus, enquanto seus olhos estavam em Jesus, enquanto o contemplava. E assim como Jesus estava acima da tempestade, Pedro também estava. Aqui está o segredo de como viver o sobrenatural, bem aqui. Enquanto ele olhava para Jesus, ele era como Jesus, acima dos problemas, acima da tempestade. Aí o diabo veio e disse: ei, o que te faz pensar que consegue andar sobre as águas? Lá na Universidade de Haifa, você aprendeu que ninguém anda sobre as águas. Você quer me dizer que se não houver tempestade, sem ondas, você pode andar sobre águas tranquilas?
Os caminhos de Deus não têm nada a ver com a razão. É o caminho da fé. Fé é olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Não é olhar para si mesmo, é olhar para Jesus. Eu digo a vocês, igreja, sabe, a maior indignação de Jesus jamais foi: ó homens de pouco jejum. Ele nunca disse isso aos discípulos. A sua indignação constante era: você sabe, homens de pequena fé. Nunca foi homem de pequena santidade. Ou homem de pequenas obras. Homem de pouco entendimento. Mas sempre homem de pequena fé. Sabe o que é fé? A fé toma. Fé é a mão que toma. Ou seja, a própria acusação dele é algo muito encorajador. Ele está dizendo: por que vocês tomam tão pouco de mim? Por que confiam tão pouco? Há uma plenitude além do olho humano. Eu sou Deus encarnado. Venham, pegue um pouco mais. Pegue um pouco mais. Pegue um pouco mais. Por que você pega tão pouco? Esse é o significado de homens de pequena fé. Percebe onde está o foco? E a Bíblia nos conta que quando Pedro tira os olhos de Jesus, ele se torna normal. E você me diz que não é prático contemplar Jesus? Muitas vezes, as maiores mudanças são sem esforço. Vocês estão aqui? Eu vou encerrar aqui. O sumo sacerdote tem algo que ele tem na sua cabeça, uma lâmina de ouro. Cada peça das vestes do sumo sacerdote conta uma bela história de redenção. Olhem para a lâmina de ouro na sua testa. Certo? Vejam. Gravado nessa lâmina de ouro tem estas palavras em hebraico. Kodesh Le Yahweh, que significa santidade ao Senhor. Agora, qual é o ensinamento aqui? O que o Espírito Santo se esforça para nos mostrar sobre a lâmina de ouro na testa do sacerdote? Vamos ler em Êxodo 28. E estará sobre a testa de Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote, uma tipificação de Cristo. Esta placa de ouro, santidade ao Senhor, deveria estar na testa de Arão. Era uma figura dos seus pensamentos, porque os pensamentos de Jesus são sempre santos ao Senhor. Digam amém. Estará sobre a cabeça de Arão, para que Arão carregue a iniquidade das coisas sagradas que os filhos de Israel santificarem em todas as suas ofertas santas. Você sabia que nos seus maiores momentos de louvor e adoração há iniquidade? Sabia disso? Sabia que no seu melhor culto há pecado? Sabia que na sua melhor performance, seja lá o que você faz para o Senhor, tem pecado? Mas você não deve parar e ficar preocupado, porque o nosso sumo sacerdote carrega. Então ele santificará as coisas sagradas, e esta placa de ouro, santidade ao Senhor, deverá estar sempre, estar na testa do sumo sacerdote, para que o povo de Israel, no nosso caso, todos nós, sejamos aceitos diante do Senhor, na testa dele. Enquanto seus pensamentos forem santos, nós seremos aceitos. Deus não disse, enquanto seus pensamentos forem santos, você será aceito. Deus disse, enquanto os pensamentos do seu sumo sacerdote forem santos, você será aceito. E esta palavra aceito, no hebraico, é a palavra ratzon, que significa que você será um deleite para o Senhor, agradável a Ele, aleluia. Enquanto o seu sumo sacerdote e seus pensamentos forem sempre santos, você será sempre aceito. Você será sempre agradável ao Senhor. E quando vier com seu louvor, quando vier com adoração, quando vier em oração, quando servir ao Senhor, não se preocupe com seus pensamentos. Deus não está olhando para os seus pensamentos para te julgar. Deus está olhando para o sumo sacerdote. E quem é o seu sumo sacerdote? Você acha que os pensamentos dele são sempre santos? Sempre? Então você é para sempre aceito. Aleluia! Wow! Wow! Não é à toa que recebemos tantos testemunhos de pessoas livres de depressão, de vícios,
principalmente pornografia. Tem um jovem que me escreveu de Nova York e ele me contou que era muito avançado nas artes marciais e por isso entendia de autodisciplina. Mas desde quando tinha 13 anos, ele disse que desde os 13 anos de idade, agora tem 29 anos em Nova York, e desde quando tinha 13, era viciado em pornografia. E eu achava que a minha disciplina, a minha força de vontade quebraria aquilo. Mas um dia te ouvi dizer, permaneça confessando no meio do seu pecado, confesse, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Mesmo no meio do seu grande fracasso, diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo. E ele confessou e disse que no começo, parecia que a vontade tinha piorado, mas Pastor Prince, chegou um dia, ele disse, que de repente o desejo foi embora. De repente. E ele já estava liberto há muito tempo antes de escrever para mim. E ele disse, eu sou um testemunho vivo de que a autodisciplina, o que a força de vontade não pode fazer, a graça pode, e a graça é a chave para vencer o pecado, em suas próprias palavras. A graça é a chave. Uma outra senhora da América escreveu para mim há 2 meses atrás. Ela disse, li seu testemunho sobre aquela senhora que tinha um nódulo nos seios e fez uma mamografia. Recentemente fui diagnosticada com a mesma condição. Fiz a mamografia e acharam um nódulo. Então eu me lembro que eu voltei e fui ler um de seus livros, Favor Imerecido, onde você fala dessa história, e eu li de novo. E eu olhei para Jesus e disse, Senhor Jesus, está aqui o meu laudo médico. Você tem nódulos no seu peito? Assim como tu és, eu também sou neste mundo. E ela continuou, quando o inimigo atacava seus pensamentos, ela dizia, assim como tu és, sem nódulos, eu também sou neste mundo. E ela disse, eu voltei ao médico e o médico não conseguiu encontrar aquele nódulo, aleluia! Isto é incrível, aleluia! Eu estava ensinando sobre o sumo sacerdote não muito tempo atrás, e um homem veio, a nossa congregação, era a primeira vez dele ali, eu não sabia disso, e ele disse que tinha um vício sexual, que fazia seus amigos o evitarem, e disse que tinha aquele vício desde quando era jovem. Perdeu empregos por causa daquilo. Ele disse que me ouviu pregar sobre o sumo sacerdote. Quando eu falava que o inimigo te ataca no pronome pessoal, ele vai dizer, eu sou um viciado. Eu sou um viciado inútil. Eu não consigo me controlar. Ele vai colocar esse eu na sua mente. Mas você não é aquilo. Você é filho amado de Deus. Justo, santo, irrepreensível. E ele disse que pensou naquele momento, talvez eu tenha recebido isso como identidade todos esses anos. A partir de agora, Jesus é a minha justiça. Jesus é agora a minha santidade. Jesus é a minha redenção. Sabe o que aconteceu? Ele disse, algo aconteceu aqui dentro. Todos esses anos eu estive preso em vício sexual. Mas ele disse, algo mudou aqui dentro, algo foi liberto. E daquele dia em diante, todos os desejos errados foram embora. A crença correta sempre nos leva a viver uma vida correta. Igreja, é tudo por causa de Jesus. Certa vez Jesus disse para as pessoas à sua volta, as raposas têm tocas e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele veio como um estrangeiro divino. O mundo não entendia a graça, entendia apenas a lei. Quando Jesus olhou para os fariseus e os judeus e disse, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Não era sobre a lei, eles já tinham a lei. Eram treinados de pequenos sobre a lei. A verdade que Jesus trouxe, que os libertaria, é a graça. E Jesus disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a palavra grega reclinar é uma palavra raramente usada, klinô. Ela é usada uma outra vez no contexto da cruz. Quando Jesus foi crucificado, no livro de João, no Evangelho de João, e depois clamou, está consumado! Todo pecado foi perdoado, toda dívida cancelada, Satanás derrotado, Deus glorificado. Quando ele exclama isso, a Bíblia diz, veja isto, ele inclina a cabeça. A palavra inclinar é a palavra descanso. O Filho do Homem não tem onde reclinar. É a mesma palavra, ele encontrou seu descanso em nos amar, em nos redimir, em nos salvar. Amen.
Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. There once stood a wall, deep and wide, tall and strong. There it stood, built of all our uncleanness. But this man, by his blood, broke down the wall, loosed the flood of the mercies of God for all mankind. There once stood a wall, deep and wide, tall and strong. There it stood, built of all our sins and uncleanness. But this man, by his blood, broke down the wall, loosed the flood of the mercies of God for all mankind. Ele está vindo na sua direção, receba em nome de Jesus. There once stood a wall, deep and wide, tall and strong. There it stood, built of all our sins. But this precious, wonderful man, by his blood, he broke down the wall, loosed the flood of the mercies of God for all mankind. Ooh, Lord. Oh, Talvez você esteja aqui nessa noite e você diga, Pastor Prince, eu não entendo tudo o que você está dizendo, mas algo que eu entendo é que Deus me ama e eu sinto esse amor sobre a minha vida esta noite. Amigo, a presença dele é tão real e tangível e o que você está sentindo é Deus te abraçando e Ele está dizendo, bem-vindo a casa, filho. Não estou contando os seus pecados contra você. Não estou contando os seus pecados contra você. Bem-vindo a casa. Receba meu amor e deixe meu amor te completar. Se este é você, onde quer que esteja assistindo esta noite, e você diz, Pastor Prince, eu quero que esse Jesus maravilhoso seja meu Salvador, que Ele seja meu sumo sacerdote, que seja Ele que me represente diante de Deus. E amigo, se você aceita Cristo, não há nada a fazer a não ser receber. Se este é você, faça essa oração, independente de onde estiver, onde quer que esteja assistindo. Se você quer uma vida transformada, não estou te chamando para uma religião, nem para se juntar a uma igreja. Eu estou te convidando a receber o maior milagre que alguém pode receber. O milagre da salvação, pecados perdoados, o poder do inimigo na sua vida destruído. Deus é agora o seu Pai. Este é o milagre. Se este é você, onde quer que você esteja agora, faça essa oração comigo. De todo o coração, diga comigo, Pai Celestial, eu te agradeço por teu grande amor por mim, por enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por meus pecados. E obrigado, Pai, por ressuscitá-lo dos mortos, como proclamação que todos os meus pecados que Jesus levou foram todos removidos. Obrigado, Pai. Jesus Cristo
é o meu Senhor e o meu Salvador, sou grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.